Olá, tudo bom? Você já se sentiu distante de Deus, mesmo sabendo que Ele sempre está por perto? Você já tentou criar uma rotina de oração, mas acabou desistindo por falta de consistência? Rapaz, tem muitas pessoas que querem orar mais, mas não conseguem, não sabem por onde começar, não sabem como manter disciplina. E a boa notícia é que hoje eu vou te mostrar 3 princípios simples, básicos, mas muito poderosos, que vão ajudar você a criar uma rotina que vai transformar a sua vida espiritual. Então fica comigo nesse vídeo, assiste aí, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você aplicar esses princípios. Eles não só vão te aproximar de Deus, mas também vão fazer com que você tenha uma rotina de oração e uma vida de oração muito mais profunda e eficaz. Então vem comigo nesse vídeo. Olha só, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, Jesus ele nos ensina como que nós devemos orar. E aí ele diz mais ou menos isso, ó: mas quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai que está em secreto. Isso vai mostrar que a oração é o momento onde nós temos intimidade com Deus e nós precisamos ficar com Deus. E hoje eu vou te ensinar sobre 3 coisas básicas, 3 questões importantes, mas básicas, que podem fazer com que a sua rotina de oração fique muito mais eficiente. Eu vou falar com você sobre lugar, eu vou falar com você sobre horário e eu vou falar com você sobre disciplina. E a gente precisa ter isso na nossa mente para poder termos uma rotina muito eficaz de oração. Por exemplo, nós sabemos que muitos homens tiveram as suas orações respondidas. Eu vou citar 3 apenas aqui, olha só. Davi teve a sua oração respondida no momento de muita dificuldade. No Salmo 18, no versículo 6, ele fala sobre isso, de como que ele enfrentou os desafios ao longo da vida e de como ele teve a oração respondida. No Salmo 18, durante todo o Salmo, ele fala sobre isso. Daniel também, ele tinha uma rotina fixa de oração, ele tinha uma disciplina constante de oração, que fez com que ele, quando jogado nas covas dos leões, ou melhor, na cova dos leões, ele teve um livramento gigante, maravilhoso, por causa da sua rotina de oração. E Elias? O que dizer então de Elias? Elias foi um homem que teve a sua oração respondida quando ele fez descer fogo do céu. Nós vemos isso no contexto de 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 36 até o 38, fala sobre isso. Então a gente percebe que quando nós criamos um momento de uma rotina de oração, Deus ele se encarrega de nos abençoar e de a gente consegue se aprofundar muito mais com Deus. Então, eu quero motivar você a ter uma rotina de oração. E nesse vídeo eu quero falar justamente sobre esses princípios básicos. E a gente vai começar agora falando sobre o lugar. Deus ouve a oração de qualquer lugar? Claro que sim. Deus sempre ouve as nossas orações de qualquer lugar que a gente estiver. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Jonas quando ele estava na barriga do peixe. Mas eu preciso te falar uma verdade. O primeiro passo para que a gente possa ter uma rotina de oração consistente é escolher um lugar específico. O lugar deve ser um lugar tranquilo, deve ser um lugar onde a gente possa se concentrar, sem muitas distrações. Pode ser o seu quarto, pode ser um cantinho na sala, ou até mesmo no parque. Você dirigir no carro, embora dirigir no carro eu não aconselho muito, porque às vezes você pode acabar se distraindo com algumas coisas, mas a gente fala sobre um princípio onde você precisa estar junto com Deus, em concentração, sem distrações. E aqui vai uma dica muito importante nessa questão de você estar orando em algum lugar secreto. Leve a sua Bíblia, leve um caderninho de oração, porque muitas vezes nesse lugar, nesse local secreto de oração, Deus vai falar com você, Deus vai ministrar o seu coração e você naquele momento pode anotar alguma coisa que Deus falou com você. Então você precisa ter um lugar fixo para a sua oração. Eu já ouvi história de homens que, quando mais novos, eles tinham a casa muito cheia, né, muitos irmãos, eles iam para dentro do guarda-roupa para poder ficarem lá nesse momento íntimo com Deus, porque eles precisavam de um momento com Deus. Então eles faziam isso, eles iam para os lugares, para esse guarda-roupa e ficavam orando. Então você precisa
criar, você precisa arrumar, estipular um local onde você vai ficar um tempo com Deus ali em oração, sem distrações, sem interrupções. E isso é muito importante para que você consiga ter uma vida com Deus de oração. Em segundo lugar, eu quero falar agora sobre horário. Isso é muito importante, porque quando você consegue arrumar um lugar, conseguir um local para você poder estar em oração e você também consegue estipular um horário, isso fortalece muito a sua disciplina. E quando a gente define um horário, a gente consegue fazer com que a nossa rotina toda ela gere em torno desse horário. Por exemplo, você tem horário para estudar? Você não tem horário para dormir? Você não tem horário para ir trabalhar? Se você chegar atrasado lá, o que acontece no seu horário, no seu trabalho, quando você chega atrasado? Então, assim como todas as coisas na nossa vida, a gente tem horário para começar e para terminar, assim também tem que ser a nossa vida de oração. Por exemplo, você pode, às vezes, na parte da manhã, antes de começar o dia, você começar a orar, às vezes se levantar mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, mas meia hora antes, você pode se levantar para orar, ou até mesmo você pode, quem sabe, na hora que for dormir, embora na hora que for dormir, geralmente a gente está mais cansado e a gente acaba se desgastando um pouco mais. Mas é muito importante a gente ter esse cronograma, esse horário. A Bíblia diz que Daniel orava por 3 vezes ao dia. Em determinados horários ele parava o que ele estava fazendo, ia lá e tinha um momento dele com Deus. Nós precisamos também ter horário para isso. E você sabe por que é tão importante você ter esse momento? Porque quando você define um horário, você está dizendo para Deus, esse momento é só do Senhor. Então, quando você consegue estipular um local e um horário para estar em oração, você está dando a devida importância para Deus e dizendo para Ele o quão importante é para você estar na presença dEle naquele momento. Agora, imagina ao longo de 6 meses você conseguindo fazer isso, estando com horário e com local fixo diante de Deus em oração. Como que a sua vida espiritual vai melhorar? E para você que chegou até aqui no canal, eu queria te pedir para se inscrever aí no canal. Se esse assunto está relevante para você, se inscreve, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Eu estou buscando aí aumentar o número de inscritos para poder divulgar para mais pessoas esses vídeos e eu gostaria muito da sua ajuda. Então se inscreve no canal aí, porque assuntos como esse é o que percorre nesse vídeo, é o que eu tenho falado nesses últimos dias aí, tá bom? E eu falei com você sobre 3 princípios e agora vamos falar do terceiro princípio. O terceiro princípio é justamente ter disciplina. Qual que é a diferença de uma pessoa motivada para uma pessoa disciplinada? É porque a motivada, ela geralmente quando ela começa muito animada, ela começa muito feliz, falando muita coisa, muito animada, mas ao longo do tempo esse ânimo vai passando e a pessoa para de fazer as coisas. Agora, o disciplinado não. Ele com ou sem vontade, ele faz o que precisa ser feito. Ele com ou sem vontade, ele vai fazer o exercício na academia, ele vai fazer as coisas que ele precisa fazer, ele acorda mais cedo, ele dorme mais tarde, ele consegue manter um roteiro fixo e ele consegue fazer com que aquilo que ele programou ao longo do tempo ele faz acontecer. Então, quando a gente tem uma disciplina de horário, uma disciplina de local, nós conseguimos ser consistentes nisso. E toda pessoa disciplinada na oração vive exemplos maravilhosos com Deus, porque tem uma vida de oração com Deus. E aí não adianta você querer fazer um dia sim, um dia não, quando der vontade ou não, porque isso não vai dar certo. Você precisa ter uma rotina, uma disciplina, mas começa devagar. Começa com 5 minutinhos, depois você vai aumentando 10 minutos, 30, se necessário for. Use um aplicativo, usa um despertador, até mesmo blocos para te ajudar nesses momentos de oração, e aí você vai conseguir, com o passar do tempo, ir crescendo gradativamente nessa questão de vida de oração. Isso é maravilhoso, é fazer com que a nossa vida seja uma vida de oração. E aí a gente precisa entender que essas verdades vão fazer com que a minha vida com Deus melhore muito mais. Então,
Um exemplo disso, lembrei aqui agora, um exemplo disso é que o Senhor Jesus contou uma parábola lá no livro de Lucas, no capítulo 11, dos versículos 5 ao 10, que fala sobre uma mulher de um homem que vai até a casa de um amigo meia-noite para pedir pão para um visitante inesperado. Imagina se alguém aparecesse na sua vida, aí na sua casa, batendo na porta de madrugada, pedindo uma ajuda. Você não faria isso? Lógico que faria. O amigo inicialmente se recusou a ajudar. A gente sabe disso, está escrito na parábola, mas por causa da persistência daquele homem, ele acabou cedendo. Então, a gente percebe que nas nossas orações nós devemos agir com persistência, com disciplina. Ainda que a resposta muitas vezes pareça demorada aos nossos olhos, Deus está ouvindo e a gente precisa caminhar nessa verdade. Nós precisamos ter confiança em Deus, porque através da oração a minha fé é fortalecida e eu passo a ser mais confiante. Eu continuo tendo a confiança em Deus para continuar na caminhada. Além disso, a minha fé é fortalecida. Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e vocês vão encontrar, batam e a porta vai ser aberta. Mas quando que isso vai acontecer? Quando a nossa disciplina de oração, quando a nossa vida de oração for uma oração consistente, de acordo com o que o Senhor Jesus ensina. Amém? Você entende isso? Então vamos fazer uma recapitulação. Antes de recapitular, você que chegou até aqui, se inscreve aí, não se esquece não, tá? Por favor, se inscreve aí no canal, curte aí, compartilha com quem você puder. Mas olha só, imagina daqui a algum tempo como que a sua vida vai mudar quando você começar a orar todos os dias. Ao final de 3 meses, você vai querer ter olhado para trás e vai olhar assim: poxa, se eu tivesse começado naquele tempo, estaria muito melhor. Imagina isso ao longo de 6 meses. Imagina essa consistência ao longo de 1 ano, como que você vai estar voando na presença de Deus. Então, imagine você orar todos os dias com foco, com propósito, com determinação. A oração não é só um momento de falar com Deus, mas é também um momento de ouvir a sua voz. Então, se você quer mais conteúdo como esse, não se esquece não, se inscreve aí no canal, tá? E aí, vamos recapitular aqui rapidinho o que a gente falou. Nós falamos então para você escolher um local para a sua oração. Nós falamos sobre você criar um roteiro com horário de oração e você ter disciplina. São 3 conceitos básicos, 3 ensinamentos básicos, mas que pode fazer com que a sua vida devocional mude. Então procure um lugar, procure um horário e tenha disciplina. Amém? Olha só, lembre-se que a oração é a chave que abre as portas para o coração de Deus. Comece hoje mesmo a aplicar esses princípios e você vai ver como que a sua vida vai mudar, tá bom? Mais uma vez, repito aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá essa moral e eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo de um curso que eu falo muito sobre o segredo das 7 igrejas do Apocalipse. E se você tiver interesse, clica no link abaixo aí que você vai ter um curso completo com mais de 5 horas de aula falando só sobre as igrejas do Apocalipse, tá bom? No mais, um grande abraço, Deus abençoe você. Meu nome é Isaac e fica na paz.